Gostaria que abrisse sua Bíblia, né, no livro de Hebreus, capítulo 8. Nós vamos ver hoje o capítulo 8, que na verdade é a continuação, a continuidade daquilo que nós temos visto. Nós estamos fazendo um estudo sobre a carta aos Hebreus. Se você lembra do que temos visto, o contexto geral dessa carta é que ela foi escrita, não há um autor que é identificado, pelo menos aqui nessa carta, nessa epístola, mas essa carta foi destinada para o povo hebreu, para os judeus que estavam morando em Jerusalém. E depois daquele tempo do incêndio a Roma, um pouco tempo depois, se levantou toda uma perseguição contra os cristãos. E muitos desses cristãos que eram judeus, mas tinham se convertido ao cristianismo, tinham crido no nome do Senhor, eles estavam sendo perseguidos. Alguns, por medo, estavam voltando ao judaísmo, e por esse motivo é que o autor a essa carta escreve para sustentar a fé da igreja que estava naquele momento. Ela é destinada então para esse público-alvo, os judeus, o povo de Israel, que morava em Jerusalém, mas que estava sendo perseguida a igreja, e por conta disso, alguns daqueles que eram parte da igreja estavam então voltando ao judaísmo com medo por causa da perseguição. E o que é que acontece então? Nós vimos nos primeiros capítulos, o autor, a epístola aos Hebreus, ele vai começando a sustentar. Primeiro ele vai começar sustentando a pessoa de Cristo, sendo superior aos anjos, sendo superior a Abraão, sendo superior a Moisés, e ele vai depois sustentando também o sumo sacerdócio de Cristo. É interessante porque, se você lembra, e você que já tem mais tempo na caminhada cristã sabe, que antigamente o sacerdote foi levantado pelo sacerdócio arônico, que é Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. Mas agora, o autor aqui está falando que antes disso, Deus já tinha estabelecido um sacerdócio. E esse sacerdócio que vinha antes, não sei se você lembra, isso está em Gênesis, que Abraão ele entregou o dízimo de tudo para um sacerdote que era rei, que era Melquisedeque. E esse sacerdote era rei de Salém, mas também era sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui é que nós vemos, eu acho interessante isso, porque muitas vezes a gente se pergunta, mas isso está na lei? E a gente às vezes queremos justificar tantas coisas pela lei, só que Deus, ele apenas colocou a lei para que nos guiasse até o momento em que Cristo viesse para nos salvar. Mas antes da lei, ele estabeleceu princípios. E Melquisedeque foi estabelecido antes da lei como rei e sacerdote. E eu quero aqui fazer uma conexão agora com aquilo que Pedro vai dizer. Obrigado, Wilson. Pedro vai dizer que agora nós somos reis e sacerdotes. Mas não porque nós somos bonitos, né? Não porque a gente merece, mas porque Cristo conquistou isso na cruz do Calvário para nós. O fato de nós sermos reis não é que a gente agora vai andar de nariz empinado achando que somos da realeza. Não, é que o Rei dos Reis nos fez agora reis também aqui na terra, como filhos. Somos filhos do Rei. Essa realeza que ele quer dizer. Agora, não é que nas nossas veias corre sangue azul, mas é que na nossa vida, o sangue de Cristo que foi aspergido por ele, agora nos lava. E nós agora somos sacerdotes, somos reis. E o sacerdócio não era mais nada do que um intermediário. O sacerdote intermediava o povo
diante de Deus. E anualmente o sacerdote oferecia sacrifícios. Sacrifícios para quê? Para a remissão dos pecados. E esses pecados que eram cometidos pelo povo, uma vez ao ano, o sacerdote ele oferecia sacrifícios para quê? Para que Deus perdoasse o povo pelos pecados. E então eram sacrificados animais. Só que Cristo ele veio como sumo sacerdote entregar a sua vida em favor de você, no meu favor, em favor da humanidade. Foi lido aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós pudéssemos sintetizar toda a palavra, esse texto de João 3,16 sintetiza tudo aquilo que Deus veio fazer por nós. E o autor, então, aos Hebreus, ele começa a falar sobre isso para sustentar a fé do seu povo, para sustentar a perseverança do seu povo. E ele diz assim, então, agora no capítulo 8, vou ler aqui porque essa minha Bíblia está em espanhol, mas eu vou ler aqui então. A suma do que temos dito, ou seja, em resumo, tudo aquilo que nós temos falado até aqui, é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Por que ele está falando isso? Porque o sacerdócio até Jesus era estabelecido pela tribo de Levi. Não poderia ter outro. Então esse era um sacerdócio humano. Mas agora vem o sacerdócio divino, que é o sacerdócio de Cristo. Não foi homem que fundou, mas foi Deus. Verso 3, Márcio, por favor. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Veja o que ele está dizendo aqui. Serve de exemplo, mas também sombra. O que é uma sombra? Uma sombra é aquilo ainda informe de alguma coisa que está vindo. Você apenas vê uma sombra, mas não vê ainda o que está vindo. É sombra. Por isso que nós falamos, e o próprio autor aos Hebreus vai falar nos versos anteriores, que a lei é sombra daquilo que Cristo veio fazer. É apenas uma sombra. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Verso 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Por quê? Se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado um lugar para a segunda. Correto? Concordam comigo? Se a primeira, tivesse realmente sido efetiva, eficaz, não necessitaria uma segunda ou um segundo sacerdócio. Porque, repreendendo-os, lhes disse, eis que virão os dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ele está dizendo aqui, olha, o antigo ministério dos sacerdotes,
o antigo sacerdócio era feito por homens, pela tribo de Levi. Mas agora, não. Agora estou estabelecendo uma nova aliança. Jesus, ele pertence a que tribo? De Judá. Ele está dizendo, estabelecerei uma nova aliança, agora com a casa de Judá. Verso 10, por favor. 9, tá bom. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu, para eles, não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Olha que promessa maravilhosa. Ele está dizendo, olha, para aqueles que estiverem debaixo dessa nova aliança, para aqueles que estiverem debaixo desse novo tempo, debaixo do sangue de Cristo, olha, eu serei misericordioso para com suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Ele não está dizendo aqui, olha, você pode pecar à vontade, que eu não vou me lembrar. Não, ele está dizendo das suas iniquidades passadas, dos seus pecados passados, daquilo que você fez, não me lembrarei mais. Agora, tudo que ficou para trás foi apagado e você vai começar uma nova história. Aliás, o Senhor começa uma nova história na nossa vida. Amém? Glória a Deus por isso, amados. Como é maravilhoso, como é bom que Ele apaga toda uma história passada nossa. O homem, ele pode até lembrar, porque nós somos rancorosos e lembramos. Mas, rapaz, olha, Dona Ivanir fez isso comigo quando namorava com Célia. Mas Deus já se esqueceu. A gente pode até lembrar. Não fez nada não. Mas Deus, ele não mais se lembra dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das palavras tolas que nós falamos no tempo da ignorância, daquilo que nós fizemos, não se lembra mais. E graças a Deus por isso, porque se ele se lembrasse, você e eu estávamos na mal. Muito mal mesmo. Estávamos perdidos. Verso 13, por favor, Márcio. Dizendo, uma nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Capítulo 9. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Verso 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Verso 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Para situar você nesse entendimento, o Santo dos Santos era escondido por um véu ou uma cortina que era muito grossa. Não era cortina como essa, era uma cortina muito grossa. Era quase que aquelas, não sei se você lembra, antigamente tinha aqueles para colocar na mesa de plástico grosso para poder evitar que a mesa se
né, se suje, se manche. Era de um plástico grosso, só que era muito mais denso ainda, porque era de pele de animal e era reforçado. Então, ele está falando isso. Naquele tempo havia essa separação. E o segundo tabernáculo, ele estava, perdão, depois dessa cortina, desse véu, estava o tabernáculo, o Santo dos Santos, perdão, que tinha um incensário de ouro e a Arca da Aliança. Lembra que a Arca da Aliança simbolizava o quê para aquele tempo? A presença de Deus, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Veja o que ele está dizendo. Tudo isso são símbolos. E ele está colocando diante do povo hebreu, porque eles conheciam muito bem o que era isso, os símbolos que tinha. Os símbolos era que realmente toda essa Arca da Aliança continha isso. O maná. Quantos lembram o que era o maná? O maná foi um alimento que Deus ele proporcionou para o seu povo enquanto estava no deserto. E ninguém podia estocar o maná. O maná era diário. Então, uma vez as pessoas quiseram ludibriar e guardaram demais o maná, e no dia seguinte estava o quê? Apodrecido. Porque Deus disse assim que ele daria o maná diário para cada um e não deveria guardar. Só que nós, seres humanos, queremos dar o nosso jeitinho e a gente às vezes faz isso. Mas aqui estava esse maná, desde aquele tempo, representando o alimento de Deus e não apodreceu. Ele estava lá naquele momento e continha a vara de Arão. Lembra que a vara de Arão, ela floresceu, estava lá. E as tábuas da aliança também, verso 5. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, dos quais coisas não falaremos agora particularmente. Verso 6. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo, por ignorância. O que acontecia? Havia então, como eu falei, antes, uma antessala, antes do Santo dos Santos. Nessa antessala, os sacerdotes comuns poderiam entrar, mas no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote poderia entrar. E como ele entrava? Ele entrava atado à sua cintura com uma corda. Por quê? Porque se um desses sumos sacerdotes ousaria entrar no Santo dos Santos em pecado, era fulminado na hora. Morria naquela hora. E como iriam puxar ele se ninguém podia entrar? Então, pela corda, era puxado para tirar o corpo. Veja como é realmente reverente esse momento, esse tempo. E graças a Deus que hoje nenhum de nós somos fulminados se estivermos em pecado, porque senão não teria nenhum mortal aqui mais, estaríamos todos mortos, porque todos pecamos, né? E graças a Deus, porque Ele nos deu livre acesso ao Pai. Verso 8. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. E agora ele começa a falar aqui sobre o que a religião tenta fazer, muitas vezes. Nós temos pregado aqui, amados, que nós não estamos
inculcando aqui religião nenhuma. Nós não pregamos religião. Nós pregamos um estilo de vida. É muito diferente. Aliás, Cristo, ele jamais veio estabelecer uma religião. Ele veio estabelecer um reino. Porque o reino é superior a qualquer religião. E aí, então, nós vamos ver o que diz agora. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ele está dizendo, olha, se naquele tempo o sangue de bodes, de cordeiros, ele poderia limpar vocês anualmente dos seus pecados, quanto mais o sangue de Cristo, que foi definitivamente derramado por nós, ele vai nos salvar. E por isso é mediador de um novo testamento, em outras versões, de uma nova aliança. Para quê? Intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Vamos ficar até ali pelo momento. Cristo, ele entra então aqui em cena para declarar, ou foi colocado nessa história aqui do autor aos Hebreus, para declarar que ele foi o sacrifício único, final e perpétuo. Não há mais outro. Não sangue de animais, não mais sacrifícios. E nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes a gente vê isso como uma coisa que é alheia, mas é uma coisa tão real, porque está nos nossos tempos passando, e a gente às vezes não pode deixar que as pessoas continuem cegas. Nós precisamos falar para as pessoas, olha, há um Deus que quer abrir a sua mente, abrir o seu coração, abrir a sua visão para uma nova perspectiva, para uma nova realidade, para uma nova história. O próprio sangue de Cristo, ele nos purifica do pecado e nos dá uma redenção eterna. Sacrifícios de animais são insuficientes, mas o sacrifício suficiente foi na cruz do Calvário, quando ele entregou a sua vida por você e por mim, porque ele nos salva, ele nos purifica, ele nos limpa. Todos nós nascemos com uma dívida. Já pregamos isso também. Cada um de nós, ao nascer, a gente nasce com uma dívida. Uma dívida que é impagável. Não há, você não tem como pagar. Por mais que você seja amigo de Júnior e lhe peça emprestado na sua conta bancária recheada de euros. Não tem como pagar. Essa dívida chama-se pecado. E todos nós temos essa dívida em nossa conta. Mas sabe o que Cristo fez? Ele pegou essa dívida e disse assim, Sidney, me empresta aí esse escrito de dívida que você tem. Eu vou rasgar agora. Você não deve mais nada. Dessa maneira, Cristo
ele pegou aquele escrito de dívida, que na verdade, o que tinha escrito aí? Para você e para mim, morte eterna. E ele disse assim: não, meu filho, não, Júnior, não, Débora, não, Tati, não, Eli, não, não, eu tenho uma nova esperança, eu tenho uma boa notícia para você, eu tenho uma boa notícia. Essa dívida hoje já está paga, basta apenas você entender isso. Eu acredito, amados, que se você chegasse para uma pessoa e dissesse isso, ela ficaria feliz e contente. Uma dívida perdoada? Ia pular de alegria. Mas muitas vezes nós, como igreja, ficamos talvez tímidos demais, porque nós temos essa notícia para oferecer para o colega, para o amigo, para a pessoa que está do nosso lado, mas muitas vezes a gente não oferece essa informação. E nós precisamos ser mais ousados. Nós precisamos ir além e dizer: olhe, Bia, a tua dívida, minha filha, já foi paga. E não foi agora, não. Foi há mais de 2000 anos atrás. Porque Cristo entregou sua vida por você. Porque Cristo derramou seu sangue por você. Porque Cristo, ele enfrentou a morte para a remissão dos nossos pecados. Olhe, nós somos um povo privilegiado. Mas não porque estamos sentados aqui, mas porque um rei e sumo sacerdote olhou para nós e mesmo na nossa insignificância, por amor, ele se entregou por você e por mim e nos salvou. Glória a Deus por isso. Ele olhou para Dalton. Lá é São Tomé, não? São Tomé e Príncipe. Ele olhou e sabia que Dalton iria casar, iria ter o David, iria estar aqui, e por amor ele disse: alguém naquela nação anunciou o Evangelho. Ele amou o Brasil e algum dia ele enviou missionários para aquela nação. Ele amou o Peru e algum dia ele enviou missionários para o Peru. Ele ama Portugal e também envia sempre missionários para esta nação. Então nós precisamos entender que o amor de Deus é incondicional, é grande e não se limita a territórios. Às vezes a gente fica preso, né? Não, porque Deus é dos judeus. Sim, Deus no início ele estabeleceu um povo, mas ele foi tão gracioso que ele estendeu o seu amor e disse: não somente os judeus, mas todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Estava assistindo, né, uma novela bíblica, né, de Chosen. É interessante, tem algumas coisas que, claro, a gente precisa peneirar sempre, mas sobre o encontro que Jesus teve com a samaritana. Inclusive vimos isso na quarta-feira, estávamos estudando em João, né? E é interessante a perspectiva como essa série apresentou esse encontro. Diz assim, Jesus falando com a samaritana, porque ela disse: se o Senhor, que é judeu, está falando comigo, não sabe que eu sou uma mulher samaritana? Por que era essa rixa ou essa desavença que havia? É porque os samaritanos eram judeus mestiços com assírios. Então, para o judeu,
esse tipo de mescla, de mistura, não poderia acontecer. Por isso eles eram rejeitados e considerados impuros. Mas Jesus, ele olha para a mulher e diz assim: mulher, esse encontro já estava marcado desde antes da fundação do mundo. E eu quero falar para você hoje, o encontro que você teve com Cristo, que você já vai ter logo, logo, ele já estava marcado. A gente às vezes olha e diz assim: olhe, naquele dia que eu estava assim, com o coração quebrantado, e graças a Deus por isso, porque eu aceitei. Na verdade, esse termo, eu aceitei Jesus, é um termo evangeliquez, ou gospel, né? Porque na verdade, se você entende, é Ele que nos aceitou. E eu quero agradecer aqui publicamente ao Senhor, porque um dia Ele me aceitou, porque eu não merecia. Porque um dia o Senhor olhou para você e disse assim: meu filho, minha filha, como eu fico feliz quando eu vejo adolescentes como Pedro, que iniciou o culto, mesmo com, né, um pouco de nervosismo, porque é normal. Isso é normal, meu filho. Até hoje eu sinto um frio na barriga. E ai de nós se não tivermos isso, porque isso é reverência, é temor, porque nós estamos aqui diante de um Deus vivo, verdadeiro. Porque eu vejo que Ele, assim como outros, como Otávio, que eu vejo desde pequeno aqui, que já está maior do que eu, e como é bom poder ver esses meninos e meninas crescendo no temor ao Senhor. Eu me emociono porque essa geração, amados, é a geração que vai talvez passar mais dificuldade. E nós precisamos dar esse sustento hoje, para que amanhã eles possam permanecer firmes e inabaláveis na sua fé. E como igreja nós temos essa responsabilidade. E vocês, pais, têm mais responsabilidade ainda. Por isso hoje é dia de poder tomar decisões. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Eu repito, não é a decisão de você mudar de uma religião. Não é a decisão de você agora estou tomando essa decisão de mudar, né? Sair do catolicismo para ser evangélico. Não, não tem nada a ver com isso. Na verdade, é você sair de uma vida vazia para entender o seu propósito em Cristo. Essa é a realidade. A realidade é essa. Ninguém aqui está para recrutar evangélicos. Não. Nós temos uma missão, que é espalhar o amor de Cristo aos povos e fazer discípulos de Cristo por todas as nações. Eu sou discípulo, mas eu quero fazer discípulos. Quantos são discípulos aqui? Amém. E nós precisamos fazer mais discípulos. E nós precisamos, amados, uns dos outros. Como bem Célia falou aqui, às vezes a gente olha e diz assim: não, deixa que o pastor trabalhe, né? Deixa que o pastor faça. Todos nós fomos chamados para sermos discípulos. Todos nós fomos chamados para sermos missionários. Não se prenda a títulos. Nós precisamos ter uma vida equilibrada, porque às vezes ou queremos títulos demais ou não queremos nenhum título. Por quê? Não queremos nenhum compromisso, mas também às vezes queremos só aparecer. Nós temos que ter cuidado. Deus não chamou você para aparecer, quem tem que brilhar aqui é Cristo. Mas a gente faz a nossa parte. A gente às vezes se acanha demais e fica nas nossas quatro paredes. É confortável, não tem gasto, não tem custo, não tem trabalho, mas precisamos
expandir, avançar e dizer: olha, há uma igreja em Valença que quer fazer a diferença. Há uma igreja em Valença que quer proporcionar unidade à igreja. Há uma igreja em Valença que quer realmente entender e fazer o propósito para o qual fomos chamados. Então se preparem. Quando começamos agora, depois do louvor, eu disse o quê? Pedi permissão em respeito ao Mari, que é a nossa, né, hispanohablante, e disse assim: eu vou falar em português. Por quê? Porque o propósito desse culto não foi cumprido. Será que você não conhece alguém que fala espanhol? E por que às vezes nós não convidamos? Por que a gente não chama para que essa pessoa possa ter a oportunidade de ouvir a palavra? Falta ousadia muitas vezes. Nos falta ousadia. E nós precisamos entender o nosso propósito. Não vou demorar mais, que já estamos acima da hora, mas eu quero que você feche seus olhos agora. Abaixe sua cabeça e agradeça pelo sacrifício. Agradeça pelo sumo sacerdócio de Cristo. Quero fazer um convite. Talvez você está aqui e você nunca teve a oportunidade, ou já teve, de entregar a sua vida para Cristo. Mas eu gostaria de fazer esse convite para que você entenda, não é mudar de religião, por favor, me entenda. É você compreender o seu propósito na terra. É você entender que não é religião que salva, mas é a nossa fé em Cristo Jesus que nos salva. Se você, nesta manhã, quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão, que eu gostaria de orar por você nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, amados, como é bom podermos, como igreja, entender o nosso papel, o nosso propósito. Vamos estar orando, vamos clamar. Não sei se você ainda quer, ainda há oportunidade, amados, de você dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida por completo. Eu quero realmente ser do Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Sabe, é um privilégio quando nós somos chamados por Ele. Se você quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão. Nós vamos orar por você. Vamos estar orando pelas suas vidas. Igreja em oração. Pai amado, nós, como igreja, queremos apresentar, Pai, a vida de Dalton, de Milay, de casal, Senhor, que já tem visitado a igreja e que tem frequentado o PG lá de Monção. E nós queremos, Senhor, nesta manhã, pela atitude deles, orar junto com eles e pedir, Senhor, agora, que tua poderosa mão esteja sobre eles. Passa o teu sangue, Senhor, sobre suas vidas. Nós aqui nesta manhã, Senhor, pedimos para que o Senhor possa estar visitando
Está sendo rasgado agora todo escrito de dívida. E já não há mais nada que desabone os teus filhos diante da tua presença. Vocês podem repetir essa oração comigo? Senhor Jesus, nesta manhã, reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, mas também reconhecemos que o Senhor veio a esse mundo entregar a sua vida por mim, numa cruz. Você fez maldição por mim. Por isso, agora, pela fé, eu declaro que sou filho de Deus. Escreve meu nome no livro da vida. Apaga minhas transgressões. Apaga minhas iniquidades. Tudo que está para trás, fica para trás. E agora começamos uma nova história. Caminhada de fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela vida de Dalton, de Mileia, Senhor. Pedimos a tua graça e declaramos, Senhor, que agora eles são do Senhor. Nós repreendemos toda e qualquer influência do mal sobre suas vidas. Cancelamos e anulamos, Senhor, todo pacto que porventura possa ter sido feito atrás, no passado. Já fica para trás. E hoje começa uma nova vida, uma nova história de caminhada de fé, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.